Existe um lugar no Japão onde navios de mais de 400 metros nascem como se fosse peças de Lego. Cada pedaço pesa centenas de toneladas. Alguns blocos são tão grandes que podem engolir casas inteiras. Um erro de alguns milímetros podem causar prejuízo de milhões de dólares. E mesmo assim, todos os anos, os japoneses conseguem construir os maiores navios do mundo, com uma precisão que parece impossível. Estamos falando de embarcações que são capazes de transportar mais de 20 mil containers em uma única viagem. Visto do espaço, parecem cidades pequenas. Mas existe uma pergunta muito mais interessante. Com um país pequeno, sem grandes recursos, sem petróleo e sem grandes reservas naturais, e devastado pela Segunda Guerra Mundial, como se tornou uma potência grande de construção naval? Hoje você vai entrar dentro dos estaleiros japoneses, como que os japoneses fabricam essas grandes máquinas que movimentam a economia mundial. Em 1945, o Japão estava destruído. Grande parte da sua cidade havia sido bombardeada. A sua frota mercante estava espalhada pelo fundo do oceano. Muitos acreditavam que levaria anos para se recuperar. Outros acreditavam que apenas gerações. Mas aconteceu algo muito curioso. Os engenheiros que construíam navios militares, eles começaram a construir navios comerciais. A experiência acumulada durante décadas não desapareceu, ela apenas mudou de direção. Os mesmos profissionais que projetavam embarcações de guerra começaram a trabalhar em cima de petroleiros, graneleiros e cargueiros. Sem perceber, o Japão estava construindo novas bases de potência. Uma potência que não dominaria o oceano pela força, mas sim pela engenharia. Nas décadas seguintes, os estaleiros cresceram de forma impressionante. E logo em seguida, o mundo começou a comprar navios japoneses. Agora uma coisa rápida. Se você gosta de histórias sobre navios gigantes, oceanos e portos, e as máquinas que movimentam o comércio mundial pelo oceano, se inscreva aqui no canal, porque tem vídeos todos os dias. E o mais impressionante está por vir. O sucesso japonês não aconteceu por acaso. Existe uma filosofia por trás disso. Os japoneses chamam de Kaizen, melhoria contínua todos os dias sem exceção. Em vez de procurar a revolução gigantesca, eles melhoravam pequenos detalhes dias após dias. Uma solda melhor, um corte mais preciso, um encaixe mais eficiente, uma montagem muito mais rápida. Década após décadas, essas pequenas melhorias fizeram uma gigantesca diferença. Enquanto outros países procuraram atalho, os japoneses aperfeiçoaram os detalhes. E isso transformou os seus estaleiros em uma verdadeira máquina de precisão. Quando pensamos em estaleiros, muitas pessoas imaginam um galpão grande, mas a maioria dos estaleiros japoneses parece grandes cidades industriais. Alguns possuem quilômetros de extensão, guindastes gigantes que dominam o horizonte, docas secas que parecem cânions superficiais, e montanhas gigantes de aço que aguardam serem transformadas em navios. A Imibari Shipbuilding é uma das maiores construtoras de navio do Japão. Suas instalações são tão grandes que conseguem produzir diversos navios ao mesmo tempo. Enquanto uma embarcação está sendo projetada, outra, por exemplo, está sendo soldada. Enquanto uma é pintada, outra já está realizando testes em alto mar. Tudo acontece simultaneamente. A maioria das pessoas imagina que os navios são construídos peça por peça, mas não é muito bem assim. Os japoneses têm uma técnica chamada construção modular. Imagina um enorme quebra-cabeça. Primeiro são fabricados blocos gigantes. Cada bloco já possui corredores, cabos internos e tubulações. Quando fica pronto, enormes gigantes transportam essas peças para a área principal. Ali elas são encaixadas uma na outra, como se fosse Lego. Só que cada peça dessa pode pesar cerca de 800 toneladas, equivalente ao peso de vários aviões comerciais. Agora imagine unir dezenas desses blocos gigantes. Qualquer erro se multiplica. Se um bloco estiver desalinhado por alguns milímetros, o problema pode percorrer por todo o casco. É por isso que os japoneses utilizam sistemas de alinhamento extremamente avançados, como por exemplo lasers, sensores digitais, escaneamento tridimensional. Tudo precisa se encaixar perfeitamente. O mais impressionante é que estamos falando de estruturas com centenas de metros de comprimento. Mesmo assim, a tolerância está sendo medida em milímetros. Outros segredos japoneses estão nos robôs. Muitas das soldas estão sendo realizadas por braços automáticos. Essas máquinas trabalham por horas, sem fadiga. Outros realizam cortes, outros realizam inspeções. Em alguns setores, a automação é tão grande que os seres humanos são apenas inspeção de qualidade. Mas afinal, qual que é o tamanho desses navios? Alguns passam de mais de 400 metros de comprimento. Isso significa 4 campos de futebol alinhados. A altura pode chegar a 20 andares. A capacidade ultrapassa mais de 20 mil containers. Cada viagem
movimenta bilhões de dólares na economia. Roupas, celulares, alimentos, matérias-primas, produtos que você utiliza no dia a dia, provavelmente já passou por algum desses navios. E muitos desses gigantes foram projetados ou construídos por empresas japonesas. Talvez o momento mais impressionante seja o lançamento. Depois de meses ou anos de trabalho, chega a hora de colocar o navio no mar. A embarcação é lentamente deslocada, centenas de trabalhadores acompanham esse percurso. Tudo é calculado, tudo é monitorado. Quando finalmente toca o oceano, aquele monte de aço se transforma finalmente em um navio. É um momento muito simbólico, porque marca o nascimento de uma máquina que é capaz de cruzar o oceano. Mas os japoneses não estão parados. Hoje eles trabalham em navios muito mais eficientes, mais econômicos, mais sustentáveis, motores que consomem menos combustível, sistemas automatizados e novos combustíveis para os navios. Embarcações capazes de reduzir emissões. Os estaleiros estão se transformando novamente, exatamente como fizeram com os estaleiros depois da guerra, adaptando-se ao próximo acontecimento da história marítima. Hoje existe uma disputa silenciosa que acontece na construção naval. China, Coreia do Sul e Japão. Os três países dominam a construção naval. A China lidera em volume. A Coreia impressiona pela tecnologia. O Japão aposta na qualidade e na eficiência. Mas uma coisa continua igual. Quando o assunto é precisão e confiabilidade, os estaleiros japoneses ainda são relevância mundial. Por isso, mesmo enfrentando concorrentes gigantes, os japoneses conseguem receber ainda encomendas de empresas trilionárias. Existe algo muito mais fascinante nos estaleiros japoneses. Porque eles representam muito mais do que aço. Representam a ideia. A ideia de que a disciplina e a melhoria contínua pode transformar em um país completamente destruído em uma potência mundial. Os gigantes que hoje cruzam o oceano não nasceram por acaso. Eles são resultados de milhões de horas de aperfeiçoamento, milhões de horas de trabalho, de uma obsessão quase inacreditável por melhoria. E talvez seja isso porque os navios se tornam algo tão impressionante. Quando vemos um porta-container de 400 metros, estamos vendo muito mais do que um navio atravessando o oceano. Estamos olhando para uma das grandes realizações da engenharia humana. E bom, se você chegou até aqui, comente Oceano. E até um próximo vídeo.